Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos a este momento de oração, de elevação de pensamentos, para que possamos entrar numa mesma união, todos que estão assistindo, ouvindo aqui o nosso Evangelho no Lar. Possamos fazer a colaboração dessa egrégora do bem, que neste momento está sendo implantada em cada um que está ouvindo. Você já faz parte dessa corrente, da corrente dos benfeitores que nos auxiliam aqui no nosso Evangelho no Lar. Vamos pedindo ao nosso Mestre amigo Jesus a autorização para iniciarmos o nosso Evangelho, pedindo aos benfeitores espirituais que estejam conosco, nos intuindo, abençoando a vocês que estão ouvindo neste momento. Separem a sua água para fluidificar neste momento. Se você tem o Evangelho, acompanhe comigo, se não, ouça atentamente o tema de hoje. Mestre amigo Jesus, neste domingo, estamos aqui reunidos em Teu nome, para realizarmos este Evangelho no Lar. Pedimos, Senhor Jesus, que quem estiver ouvindo ao vivo agora, ou depois gravado, que possa receber um pouco dessas vibrações, em forma sentida no seu coração, que eles possam elevar os seus pensamentos e trazer na mente aquilo, a necessidade que ele tem, ou ela tem. Sendo assim, nós vamos dar início. Que assim seja, graças a Deus. Estamos na véspera do feriado prolongado aqui para os ouvintes que são do Brasil. E é o feriado que nós lembramos de finados, dos nossos irmãos, parentes, amigos que já se foram para o plano espiritual. É um feriado que traz um pouco de tristeza para algumas pessoas, mas, sem dúvida, todos nós lembramos de alguém que já se foi, que já nos deixou por um período curto, de alguns anos, meses ou dias. Portanto, o tema que nós selecionamos hoje não foi sorteio, hoje nós selecionamos devido ao finados e também terem muitas dúvidas. Nós vamos refletir hoje no nosso Evangelho sobre perder alguém que nós amamos. Quando alguém tem que dar adeus, seja de surpresa ou seja por algum período que nós vamos percebendo que a pessoa vai adoecendo, vai se desligando desse mundo, já vai dando um adeus silencioso. Para iniciarmos, vou trazer uma mensagem de Chico Xavier. Não é uma mensagem, é um pequeno caso que vai contar quando Chico materializou pétalas de rosa. Chico não, né? A espiritualidade que estava ali com ele, utilizando da sua mediunidade, obviamente, mas para nós acalmarmos um pouco. O fenômeno da chuva de pétalas, que foi em 1954. O fenômeno tirou o fôlego até mesmo dos amigos, já habituados com os poderes de Chico. Sua irmã Neuza estava na cama. Ela estava magra, pálida, triste. Arnaldo Rocha, o grande marido de Meimei, a Lucília, seu marido, Pacheco e Chico fizeram um círculo em torno da cama e iniciaram os passes. Com a luz apagada, Chico rezou e Arnaldo começou a sentir algo úmido, leve, cair em sua cabeça, nos seus braços. Ou os outros tiveram a mesma sensação. O protegido de Emmanuel pediu que todos mantivessem as mãos à altura do peito. Quando a luz se acendeu, eles desvendaram o mistério. O chão, a cama e o quarto estavam repletos de pétalas de rosas. Na manhã seguinte, Neuza desencarnou. Nosso grande Chico também passou por esse momento de perder entes queridos novos. Além de Neuza, ele perdeu também o seu irmão, muito novo, assim como acontece com todos nós.
Divaldo também perdeu. Todos estamos suscetíveis a perder amigos e familiares muito novo, perdão. Ou até mesmo em idade avançada. A dor é idêntica. Nós vamos sentir uma saudade. Isso faz parte da vivência humana. Mas eu trouxe essa mensagem no início também, que acontece com muitas pessoas. Às vezes, quando você vai fazer uma oração, um círculo de oração em volta da pessoa, quando ela já está muito adoentada, os benfeitores esperam aquele momento para desafrouxar o perispírito ou os laços que ligam o corpo mais fortemente ao espírito. Isso acontece também quando o paciente tem uma pequena melhora. Ele melhora às vezes para se despedir, a família se despreocupa um pouco e os benfeitores vão lá cortar o laço quando já está na hora da desencarnação. André Luiz explica isso nos seus livros. Às vezes a família está ali tão desesperada, prendendo seu ente querido fortemente, indo toda hora no hospital, e o irmão ou a irmã que está ali internado necessita partir para a pátria espiritual. E os benfeitores ou mandam uma carga de problema maior, que a pessoa esquece um pouco o ente querido lá no hospital, ou senão a pessoa melhora e a família sobe o padrão vibratório. E aí acontece o desencarne. Então pode ocorrer das duas maneiras. Não fiquem desesperados se isso ocorrer com seu ente querido. Faz parte do ciclo natural da vida e são etapas que nós temos que elaborar. Com muita dor, sim, é um momento que nós temos que vivenciar. Nós vamos ler a parte do Evangelho que fala um pouco sobre isso hoje, mas vocês já sentiram o clima do Evangelho de hoje. Nós precisamos falar também do luto, como elaborar o luto, como entender que vai chegar um momento que nós vamos ter que nos despedir. Como nós sempre trazemos aqui no Evangelho no Lar, tudo é temporário, a casa que nós estamos, a roupa que nós usamos agora, até o celular ou o computador que você está ouvindo essa reflexão neste momento, ou a televisão, as pessoas que estão à sua volta, são temporários. E nós não podemos viver achando que são eternos. E isso nos dá uma responsabilidade psicológica sobre o outro. Quanto mais nós tivermos consciência disso, nós vamos ter coragem para dialogar, para falar, para demonstrar o amor, demonstrar o carinho, para expor também quando nós sentirmos alguma dor, para que quando chegar o momento de nós entregarmos essa pessoa ao plano espiritual ou nós partirmos, porque também há o luto do lado de lá. Chico Xavier falava mesmo, a saudade é uma dor que fere dos dois lados e o luto também. O luto de uma pessoa que morre, às vezes, deixando diversas coisas para resolver na Terra, deixando entes queridos, esposa, marido, filhos, animais de estimação, chega do lado de lá e tem aquele impacto. Nós não devemos também viver pensando só na morte, porque senão nós não vamos viver bem. Mas nós temos que elaborar para quando vier esse momento do luto, que todos vamos passar, independente de quando seja e como seja, nós estivermos um pouco mais forte, um pouco mais com os pés no chão. É por isso que naquele momento ali do velório é o momento exato de nós darmos o último adeus, de nós irmos, de elaborarmos a nossa dor. Quantas pessoas que eu vejo que não gostam de ir lá. Às vezes é melhor você ir no dia do funeral, elaborar ali, despedir do seu ente querido, fazer a sua homenagem neste momento, porque faz parte desse processo chorar, sem ter vergonha das pessoas que estão ali. Se você tem vergonha, faça um momento do velório individual para você e para a família. Olha, de tal hora a tal hora será exclusivo para os irmãos, os filhos mais próximos, os avós. Vocês precisam chorar juntos. Se você está passando por esse momento agora, se você perdeu um ente querido hoje, está ouvindo este evangelho, faça este momento de luto familiar. Às vezes, na hora do momento do desencarne, nós não pensamos nisso. Aí vem os vizinhos, as pessoas, algumas até curiosas. Então fecha um pouco a câmara ali onde está o seu ente querido.
Faça uma prece só à família, de mãos dadas, chorem juntos. E depois sim abra para o público. Nós vemos às vezes em velório até um desrespeito à família, pessoas que vão por mera curiosidade. Então nós temos que ter um respeito, é um momento sagrado, é um momento único da família. Assim como um renascimento de alguém que a família fica emocionada, a família se une, às vezes faz um almoço para comemorar. O momento do velório também deve ser um momento respeitoso. Se nós não formos para ajudar, colaborar com uma prece, é melhor nós nem irmos. Vamos então para a leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, um dos capítulos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, com diversos temas, entre eles a perda de entes queridos. No item 21. Quando a morte ceifa as nossas famílias, levando alguém sem restrições, ou os mais moços ou os mais velhos, costumamos dizer que Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é neste ponto que precisa elevar-vos acima da terra, da vida, para compreender que o bem muitas vezes está onde vocês julgam que está o mal. A sábia providência divina, aonde pensais dividir a cega fatalidade do destino, por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Vamos pular para a parte que fala o seguinte: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretam a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Tema bem delicado, meus irmãos e minhas irmãs, mas que nós precisamos trazer. Quando alguém perde um filho, uma filha, um sobrinho ou um neto muito novo, a dor realmente é pungente. Exceto em casos, irmãos, de suicídio direto ou indireto, quando um espírito parte para a pátria espiritual muito novo, é porque realmente a sua hora chegou. A sua libertação, como nós trouxemos já diversas vezes aqui, é como se estivéssemos todos em uma prisão de grandes atribulações e angústias. E um amigo nosso ou parente que está ali junto conosco ganhasse a liberdade. E nós, no nosso egoísmo, pedíssemos a ele que ficasse um pouco mais. Se a pessoa ganhou a liberdade, ela tem que sair imediatamente. E às vezes encontram um mundo novo fora dessa prisão. O mundo é uma prisão, mas nós não percebemos porque é uma prisão bonita. Mas não é uma prisão no sentido ruim. É aqui que nós aprendemos. Quando nós usamos o termo prisão, é um momento que nós estamos neste corpo físico, de uma etapa evolutiva que nós vamos aprender. E quando alguém partir, termos a consciência que foi melhor assim para a pessoa. E mesmo em casos dos irmãos desistentes, dos nossos irmãos que não querem mais estar nesse planeta e vão por vias do suicídio, de forma dolorosa, trazendo dor aos familiares e amigos, é um momento de muita dor para uma família, sem dúvida nenhuma.
de incompreensões, de por que aquela pessoa fez isso. Talvez seja um luto um pouco mais doloroso para algumas mães quando filhos partem nessa etapa. Porque além do luto da não presença física da pessoa, vem também o luto das memórias, de por que fez, de por que não falou, de por que não deu um sinal, ou se deu, por que eu não escutei. Mas compreendemos também que essas mães, com esse sofrimento, muitas das vezes causado repetidamente por uma morte não programada pelo plano espiritual, terá um crédito espiritual muito grande diante da espiritualidade. Muitas provações futuras são abatidas nesse processo pela tremenda dor e angústia. Não é um benefício, irmãos. É um presente espiritual que muitas das vezes são concedidos a essas mães, a esses pais. Porque além de toda a angústia do viver, de criar um filho, não só nas situações complicadas, mas também psicológicas, fisiológicas, que é ter um filho, financeiras. A questão também do desencarne prematuro, esse abalo psíquico forte que traz, em muitos casos repetidos, encarnações, porque nós já dissemos também que muitas das vezes um espírito de um suicida diversas reencarnações, e às vezes voltando com mães no núcleo familiar. São abalos muito, muito grandes no perispírito, na mente perispiritual. Dona Laura, no livro Nosso Lar, vai dizer que as mães que cuidam lá no plano espiritual, no nosso lar, das crianças, dos adolescentes, têm bônus horas dobrado. Das professoras também, né? Tamanha a dificuldade, os desafios que essas pessoas que lidam com o espírito, muitas das vezes, atribulado nas suas inconstâncias infantis, sem conseguir elaborar suas questões e às vezes partindo para uma violência porque não sabem falar, ou para o isolamento e trazendo essas preocupações, tem esse abono. Talvez isso não conforte o seu coração. Porque quando nós lidamos com essa situação, nós não sabemos o que falar para uma pessoa. Às vezes, a única solução que nós encontramos é chorar junto com essa pessoa, é estender o braço amigo, sem julgamentos, e falar com a pessoa que está ali, junto dela. É o que nós podemos fazer neste momento de dor. E como nós espíritas, irmãos e irmãs, vamos julgar uma mãe ou um pai, ou um filho, uma filha, que vai no cemitério nos dias definados para levar uma flor, ou acender uma vela, ou fazer uma prece? Nós, enquanto espíritas, nós sabemos que de casa mesmo a pessoa pode fazer isso e chegará até o espírito. Mas, irmãos, nós temos que entender que na ânsia da dor da pessoa que perdeu um ente querido, às vezes fazendo aquilo, indo até o cemitério, seja de que maneira ela for, a pé, de trem, de carro, no momento até a chegada do cemitério, aquelas emoções, as lembranças que vêm, chegar até perto do túmulo, colocar a flor, chorar, talvez ajude no luto dela. Nós não sabemos e muitas das vezes nós julgamos as pessoas que fazem isso. Mas nós não sabemos o que passa ali no seu íntimo, no seu sistema psicológico. Às vezes a pessoa precisa daquilo, como pessoas que foram muitas e muitas reencarnações católicas, que têm esse costume como natural. E o Espiritismo nunca nos proibiu a fazer nada. O Espiritismo esclarece. Nós esclarecemos que se você pegar um jarro de flores, colocar na sua casa e vibrar para o seu ente querido, vai chegar até lá. Mas quem garante que na sua casa você vai ter a concentração meditativa que você teria diante do túmulo ou do seu filho ou da sua filha?
Às vezes em casa, você tentando fazer essa meditação de plasmar essa flor para alguém que está no plano espiritual, vem um barulho, um filho chama, o seu cachorro late, a sua panela está no fogo, você esquece as preocupações do dia a dia. Então, às vezes, o dia 2 de novembro é o único momento que a pessoa vai ter para se desligar, realmente ir até lá e fazer essa meditação 100% presente ali com aquela pessoa. Então nós sabemos que o que está ali é os restos mortais, mas naquela conexão única, presencial ali, essa conexão liga ao espírito, o que muitas pessoas não conseguem fazer. Eu já ensinei aqui mesmo no Evangelho a meditação para vocês fazerem em casa, do ente querido que já partiu, de imaginar ele num local bonito. Nós vamos fazer aqui ao final do Evangelho. Muitos de vocês vai conseguir ouvir, vai conseguir fazer, perdão, ouvir e fazer muito bem. Outros, a mente vai vagar, porque não vai ter uma concentração. E às vezes diante do túmulo consegue. Então não vamos julgar, pessoal. Vamos julgar menos, esclarecer mais. Se uma pessoa te perguntar, você é de qual religião? Sou espírita. Ah, você não vai no dia dos finados? Não, não vou porque eu entendo que ali é, mas nada contra, o espiritismo não proíbe. E o dia que eu tiver vontade eu vou. Eu mesmo já fui muitas das vezes em cemitérios, às vezes passando assim, por um ente querido que morreu, etc. Vi alguém ali, li a data que morreu, fazia uma prece. Já fui gravar uma reflexão uma vez para vocês também, para demonstrar que às vezes é preciso você ir refletir sobre a vida. Não para irmos ficar indo, né, toda semana, mas às vezes elaborarmos, olharmos, falar assim, poxa, é aqui que tudo termina. O que eu estou fazendo da minha vida? O que de bom eu vou levar? Eu posso ser chamado amanhã para o plano espiritual, ou daqui a 10 horas. Então são reflexões necessárias. E nunca, irmãos, Chico Xavier, mais uma vez eu vou trazer ele aqui na nossa reflexão. Chico Xavier dizia que nem os espíritos sabiam interpretar a dor que é de um pai e de uma mãe que perdeu um filho. No plano espiritual, eles não sabem medir essa dor. É uma dor muito grande. Só quem já passou é que sabe. Nós temos como imaginar, mas sentir só quem vivenciou. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos. Hoje nós separamos as perguntas 320 em diante, que vai falar a comemoração do Dia dos Mortos ou funerais. A 320 vai dizer o seguinte: os espíritos são sensíveis às lembranças do que deles guardam os que lhe foram caros na terra? Os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade, e se são infelizes, servem-lhe de lenitivo. A 321 vai dizer o seguinte: o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Ou eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. A 321 vai perguntar o seguinte: o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Os espíritos respondem: neste dia eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, isso depende aonde está o seu ente querido no plano espiritual, e também depende de quem está chamando ele, como os espíritos respondem aqui. A 321b vai dizer o seguinte: sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudéssemos tornar-se visíveis? Eles aparecem sobre a forma que eram conhecidos na terra. A 322 vai dizer o seguinte: os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim nos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembrou deles? O que lhes importa a terra? Os espíritos respondem:
A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda um espírito ao planeta. Eles vão para o universo, eles têm o universo inteiro para si. A 323 vai falar o seguinte: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Bom, bem autoexplicativa essas perguntas, mas só para dar uma pincelada, aonde está os nossos entes queridos? Independente aonde eles estiverem, eles recebem as nossas preces. Tanto em diversos livros psicográficos, Nosso Lar, Memórias de um Suicida, demonstram que ao pensar ou ao orar, isso vai diretamente enviado para eles. Independente deles estarem em zonas umbralinas, isso é arquivado e chega em forma de vibrações. Então, podem orar sim. Se vocês se sentirem bem indo ao cemitério, levando uma flor ou levando uma vela, podem fazer, não é errado, o Espiritismo não condena, o Espiritismo esclarece, como nós esclarecemos aqui, que às vezes do seu lar, como nesses momentos aí de Covid, de pandemia, muitas pessoas não querem ir ao cemitério, do seu lar você pode tirar ali os seus 5 minutos, fazer vibrações em volta ali dos seus entes queridos e está muito bem. E quem quiser ir está muito bem também. 2 mensagens para finalizar. Uma que eu gosto muito é a saudade de Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte: ante os mortos queridos, faz silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas uma mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Emmanuel. Partindo para o nosso momento vibracional final, como eu prometi no início, fazendo a meditação para o ente querido que se foi. Como que faz essa meditação? Imagine você num local bem bonito, se desprendendo do seu corpo físico, subindo, subindo, subindo. Enquanto eu leio a mensagem final, vocês vão fazendo essa meditação. Vá subindo lentamente e chegando até as esferas superiores que está sobre a sua cidade. As colônias resplandecentes que nos ajudam. Cada região, agrupamento de cidades, tem uma ou mais colônias. Chegando a essa colônia, você vai até o departamento de visitas aos entes queridos que se foi. Esse é o dia autorizado para você estar lá. Você entrou, espíritos simpáticos e amigos estão te recebendo com todo o carinho possível. As vibrações, a calma, o rio que corre, os animais, as crianças brincando, as flores. Tudo simples, porém muito, muito elevado aos nossos olhos pequenos, humanos da Terra. O cheiro, a noção de tempo já foi embora. Nós queremos permanecer ali. As pessoas, com sua leveza, flutuam sobre os jardins. Carros que nós não sabemos dominar passam rapidamente perto de nós. As ruas são firmes, como na terra. Nos confundimos às vezes. Estamos na terra ou nas colônias espirituais. Prédios magníficos, de construções harmônicas, não vistas ainda, aqui na Terra, são avistados por nós. Ao longe, chegam uma gama de espíritos benfeitores. Atrás deles, os nossos entes queridos. E neste momento, você vai de encontro ao seu ente querido. Abrace-o, fale o que você quiser, agradeça, chore, sorria.
vocês terão os minutos finais deste evangelho para conversar. Está autorizado para você este momento. Na hora do adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, por Adeilson Sales. Na hora do adeus, não existe nada que possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Ainda hoje passamos mais de 40 anos da hora do meu adeus. E por mais que eu esteja adaptado do lado de cá no plano espiritual, e estou, repercute em meu coração quando lembro o momento daquele adeus, que hoje eu sei que foi um até breve. A morte é tão surpreendente, porque a gente, quando desencarna, fica com aquele sentimento de querer revelar ao mundo o seu profundo mistério para os que ficaram na estação material. Me recordo que em alguns momentos da minha mudança para cá, nas horas mais difíceis, eu me pus a gritar: eu estou vivo, eu vejo vocês, eu sinto saudades. Desejo explicar isso de maneira mais simples. É como se estivessem fios invisíveis de amor que não se rompem quando não fazemos mais parte do grupo dos vivos, aqueles que ficaram na estação do adeus. Funciona assim: quando alguém pensa na gente com amor e carinho, esses fios vibram de ambos os lados e experimentamos alegria e paz, embora exista saudade. Quando os pensamentos são de desespero, esses fios invisíveis se tornam densos e elásticos e nos arrastam pelas vias da amargura, das lágrimas e da revolta. É como se sentir um puxão bem forte, e por mais que se queira ficar a resistir, só mesmo o tempo para ajustar esses fios invisíveis. A aceitação com gratidão acomoda tudo no devido tempo. O que mais venho observando nesses dias de transição é a falta de espiritualidade no coração das pessoas. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos a lhe prenderem na retaguarda dos prazeres e dos vícios. Além das lutas intensas para superar a revolta dos familiares, o mais grave é a falta de preparo para se viver a hora do adeus. Será que um homem ainda não compreendeu que ele não está na terra para ficar? Todos irão viver o seu adeus, porque faz parte da vida neste momento. Alguns têm seu momento de forma repentina e surpreendente. Outros dão seus adeuses à medida que a enfermidade vai vencendo as forças físicas. Ter consciência da partida a qualquer instante deveria ampliar o sentido da fraternidade entre as pessoas. Deveríamos aproveitar todos os instantes para amar sem cobrança e sem exigência. Quantas dores, quantas lágrimas, quantas revoltas na vida daqueles que se acreditam detentores das coisas do mundo. Equipes espirituais se desdobram em ações emergenciais para minimizar a loucura que se abate sobre uma família quando alguém vivencia a hora de dar adeus. Sempre falta alguma coisa, um abraço que não foi dado, um sentimento mal resolvido em uma palavra esquecida. Estou aqui, sem o corpo físico, e o que nos une é o psiquismo do médium que escreve e que passam a acreditar nessas palavras. Não desdenhe desses sinais de alerta. Viva com profundo respeito pela vida, pelas pessoas à sua volta, pelo planeta que te acolhe. Nunca se imagine superior a quem quer que seja. Quanto mais nos acreditamos superiores aos outros, maior será a nossa decepção ao descobrir que o que temos de verdade é apenas o amor que carregamos em nossos corações. Cada palavra, cada gesto infeliz bate às portas das nossas consciências na hora do adeus. É algo surpreendente a rapidez dos nossos pensamentos e a capacidade do espírito em rever os seus registros emocionais. Nesse exato momento, no instante em que você lê essa mensagem ou ouve aqui comigo, milhares de pessoas pelo mundo estão vivendo o momento do seu adeus. Talvez até alguém que você conheça. Procuremos viver em plenitude, em comunhão com Deus, em sintonia com o bem. Quando chegar o momento de atravessar as aduanas da morte,
o que carregamos dentro do coração será o passaporte para a paz. Na hora do adeus, você virá sozinho para a sua pátria verdadeira. Aproveite cada novo dia, pois ninguém sabe quando será o momento de dizer adeus. Viva na fé e viva no bem. Luiz Sérgio, por Adeilson Salles. Meus irmãos, chegou a hora de voltar para casa. Após esse período de encontros com nossos entes queridos. Esse momento é curto, mas é valioso para nós que temos um ente querido do lado de lá. Dê o seu melhor abraço. Entre na nossa condução espiritual e retorne ao seu lar. Muito obrigado, irmãos, por confiarem em mim por esse trabalho. Eu agradeço a equipe espiritual que nos direcionou. Eu peço perdão por não ter conseguido ler a mensagem completa. Mas temos aqui também junto de nós, gravando esse evangelho, familiares, amigos de outras reencarnações e que nos emocionam muito vê-los perto de nós. Nós os agradecemos. Senhor Jesus, ó Senhor, abençoe esses irmãos, essas irmãs que estão neste momento ouvindo este evangelho, que terão que retornar para casa. Acolham esses irmãos, acolham os nossos entes queridos que já estão no plano espiritual. Ó Mestre amigo, abençoa cada um de nós. E Senhor Jesus, abençoe o nosso planeta. Nós vamos pedindo a autorização a Jesus para encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão, Senhor, material e também o espiritual de cada dia nos dai hoje. Mas não nos deixeis cair em tentação nem dos erros, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado, amigos e amigas. Espero vocês no próximo Evangelho no Lar. Um grande abraço. Até a próxima.